Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Estou aqui com vocês para fazer mais um vídeo, né, de onde investir no mês, dessa vez no mês de fevereiro. Deixo o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e também para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. Lembro, né, pessoal, que o intuito aqui não é dizer que as pessoas têm que mudar a carteira porque mudou o mês, tá? A gente vai trazer expectativas e perspectivas de curto prazo, de longo prazo, especialmente o que nós estamos fazendo nesse momento, nos mais variados prazos, né? Porque o importante é o investidor encontrar a estratégia que mais se adequa ao seu perfil. E também eu lembro que todo dia, o último dia útil de cada mês, nós fazemos a nossa live, né, com os clientes, e é divulgado também um relatório chamado Guia de Oportunidades. Ele tem um foco mais no longo prazo, né? Especialmente para as carteiras, onde a gente fala se teve alguma alteração ou não, como as carteiras são de longo prazo, nós pouco alteramos, mas principalmente para onde colocar os dividendos, aqueles ativos também que a gente tem preferência para compra. Lembrando que hoje nós tivemos aí a decisão de juros, vamos comentar um pouquinho sobre isso, né? Sobre economia, renda fixa, fundos imobiliários, curto prazo, longo prazo e também as nossas carteiras diversificadas, tá? Eu só quero antes, pessoal, deixar aqui para vocês, para quem não baixou, o último dia do nosso relatório grátis especial Onde Investir 2024 e também para quem quiser aproveitar até hoje, né, até a meia-noite de hoje, 30% de desconto nas nossas assinaturas Full Trader e Carteiras Capitalizo. Informações aqui na descrição do vídeo. O que nós tivemos, né, pessoal, como destaques? Tivemos o anúncio, né, da taxa de juros no Brasil e nos Estados Unidos, e vem acontecendo o que a gente já vinha, estava dentro das nossas expectativas, né? O Fed foi um pouco mais duro no discurso, mas a gente imagina que nós teremos indicação de corte de juros no primeiro semestre de 2024. É aquilo que a gente comenta, né, pessoal? Ah, vai ser em março, vai ser em junho, julho, né? Isso para a gente é uma questão secundária, tá? Mas a gente imagina assim, né, com o arrefecimento da inflação, a economia está muito bem, a economia americana, mas a gente não vê muito mais espaço para crescimento, né? E com isso abre-se uma possibilidade de indicação de cortes no primeiro semestre, e aqui no Brasil, mais uma vez, Selic cortada, foi para 1,25, e a mesma coisa, a gente continua aí com a expectativa de queda da taxa Selic. Esse cenário a gente já vem comentando ali desde meados de fevereiro, de março de 2023, tá? Então, é a mesma perspectiva aí para os próximos meses, especialmente para fevereiro, né? Mais sinais aí de queda de juros no Brasil e também nos Estados Unidos. Aqui nós temos como foram os principais mercados em janeiro, no ano também, né? Já que tivemos um mês só até agora. O Ibovespa cai 4,79, DIV 3,51, o índice de small cap 6,50, o S&P em reais sobe 13,5, né? Então a bolsa brasileira vai na contramão da bolsa americana. O dólar sobe 2%, o IFIX 0,67, Bitcoin cai 0,67, CDI 0,92 e o destaque, o ouro, subindo 7,39% em janeiro, tá? Vamos dar uma olhadinha nesses indicadores aqui no gráfico, né, pessoal? Como eu comento sempre, não é para adivinhar nada que o gráfico serve, mas para a gente ver as tendências aí dos preços, tá? Começando aqui com o dólar, todos os gráficos no período semanal, né? O dólar segue ali no meio, né? Entre os 4,70 e os 5,20, sem tendência de curto prazo, mesmo com essa tendência de baixa aqui, de mais médio e longo prazo, né? Pensando com uma visão de longo prazo, a gente mantém a nossa mesma expectativa, né, que desde 2017, como a gente recomenda algumas ações de empresas exportadoras, a gente sempre considerou um dólar muito bom para as empresas exportadoras, 4,30 e 4,50. Dólar acima desse patamar, muito bom para esse tipo de negócio. O dólar não consegue romper ali os 4,70 para baixo. Então a gente continua bastante confortável, bastante tranquilo com essa questão do dólar, né? Não tem por que a gente mudar a nossa avaliação nesse momento. Temos aqui o Ibovespa, né, que está nesse canal de alta de médio prazo, mesmo que no curto prazo a gente tenha um pouquinho de força vendedora, e podendo o Ibovespa pegar aqui, quem sabe, a casa dos 120, 121 mil pontos, caso continue o movimento de queda, né? Claro que já mostra um pouquinho de definição, né? Já é a terceira semana nesses mesmos patamares,
Então temos aí no curto prazo em definição, mas um pouquinho mais de tendência de baixa, e a tendência de médio prazo continua altista para o Ibovespa. Temos aqui o IDIV, né, que é o índice das empresas de dividendos, segue em tendência altista, né, no curto prazo está bem mais tranquilo do que a situação do Ibovespa, e desde lá de 2020 está dentro do canal altista. O IFIX rompeu a máxima histórica aqui na casa dos 3.250 pontos, tendência de alta para o IFIX também, expectativa de mais elevações dos preços dos fundos imobiliários. A gente tem aqui o IVVB, que a gente poderia considerar o SP em reais, né? Que também está em tendência de alta, mas está respeitando aqui a parte superior do canal, mas rompendo para cima o canal de alta pode pegar lá os 230, os 292, desculpa, 300, mas ainda a perspectiva de alta de curto e médio prazos para o SP. O ouro, né, que subiu aí, foi o destaque de alta, esse ouro aqui negociado na B3, mas que fez um fundo bom aqui, que tinha batido no mesmo patamar lá de 2020, tem um suporte nesses patamares de 266 e aqui para cima nos 350, né? Então a expectativa de quem sabe, né, o ouro pega aqui a parte superior, tá bem encaixotado aqui nesse retângulo, mas no meio do movimento, tá? Mas expectativa aqui de mais altas para o ouro. Aqui nós temos o QBTC, que é um dos ETFs de Bitcoin, a gente poderia colocar o Bitcoin aqui também, mas só para facilitar. Bitcoin também respeitando aqui a linha superior do canal de alta, ainda em tendência altista, mas pode, quem sabe, voltar um pouco mais para pegar a parte inferior aqui do canal, mas tendência de alta do Bitcoin de curto e médio prazos. E o índice de small caps, né, quem sabe ele pode fazer agora, armar um canal de alta para cima. Ele rompeu aqui o canal de baixa para cima, né, ali pelo meados ali de junho de 2023, e vamos ver se ele faz agora esse movimento contrário, né, que ele respeite aqui um canal de alta. É cedo para falar ainda, até porque esse topo que ele fez aqui foi inferior, né, a esse topo, então não é um sinal muito positivo, mas tem a expectativa aqui da continuidade de alta de curto prazo e de médio prazo aí para as ações de small caps. A gente já comentou algumas vezes que elas estão bem atrasadas, né, as ações de small caps, quando a gente compara com o índice Bovespa, por exemplo. Temos já destaques aí de alta e de baixa, né, pessoal, em 2024. Gol, né, o principal destaque de queda, a empresa pediu recuperação judicial. Muita gente nos perguntando, poxa, Thiago, mas a Gol vai quebrar? O que vai acontecer? Cedo para falar, né, pessoal? O que a gente tem que ter em mente é que para o longo prazo é um negócio complicado, a gente já comentou algumas vezes, receita em real, muito custo em dólar, é um setor que, desde lá de 2001, quando nós tivemos atentado terrorista das Torres Gêmeas, o setor como um todo ficou bagunçado, né? Passado aí 23 anos até hoje, a gente não teve uma efetiva recuperação. Isso não é exclusividade da Gol de não conseguir, né? Infelizmente, aí dar dinheiro, tá? É um mercado bem complicado mesmo. E só pelo fato de entrar em recuperação judicial lá nos Estados Unidos, mas só pelo fato de estar em recuperação judicial, tudo fica mais atravancado, né, pessoal? Então, a questão hoje se vai quebrar ou não é até um pouco secundária. A gente não acredita em quebrar, né, em fechar as portas, tá? Mas não precisa acontecer isso para a ação cair 80, 90, né, virar pó, como diz o outro, tá? Principalmente quando a empresa está em recuperação judicial, né? Longo prazo, então, a gente nem acompanha esse tipo de ativo. Temos aqui a Qualicorp, né, que já vem divulgando resultados mais fracos, principalmente ele não está conseguindo aumentar o volume de vendas. Casas Bahia anunciou mais um lançamento, possibilidade de lançamento de debêntures, né? Tem uma situação complicada de dívida de curto prazo. MRV, né, lançou uma prévia operacional, a gente gostou da prévia operacional, o mercado não gostou muito. É uma empresa que tem um endividamento mais elevado, né? E tem opções mais interessantes no setor de construção do que a MRV. A gente entende que o mercado exagerou, mas enfim, o mercado manda, né, 30% de queda esse ano. E Marisa, né, que já continua numa situação complicada mesmo aí dos últimos 4, 5 anos, né, depois da pandemia mitigou muito a chance de, inclusive, a empresa ser vendida, mas ela não consegue se reestruturar também, com queda aí de 29%. Destaques de alta aqui, Gafisa, né, que está em todo esse imbróglio em relação à questão societária, não é uma empresa que a gente gosta muito pensando no longo prazo, no curto prazo pode aparecer oportunidade de especulação, a mesma coisa Sequoia, né? Não, eu já comentei algumas vezes que a gente fez uma pesquisa tentando encontrar
ativos no setor da Sequoia, empresas que conseguem aumentar o faturamento e aumentar as margens, a gente não encontrou. Né? É um segmento complexo, apesar de ter potencial, principalmente porque vai trabalhar aí com logística de e-commerce, né, que vai continuar crescendo, mesmo que o varejo como um todo não cresça, mas a empresa fez um trabalho bacana. Esses dias até eu fiz um vídeo, fez um trabalho bacana aí com a reestruturação da dívida de curto prazo, né? O mercado gostou aí, 34% de alta até agora. E temos aqui a Nvidia, né, que eu fiz até um vídeo esses dias falando sobre a perspectiva para a Nvidia, apesar da ação ter subido bastante. A gente gosta da empresa, né, tanto essa parte de games, inteligência artificial, ela deve continuar entregando resultados muito fortes, inclusive no último trimestre, margem acima de 50%. Essas empresas de tecnologia americanas dão muito dinheiro, gera muito caixa. É um absurdo aqui. A Nvidia com alta de 28%. Aqui a gente coloca os BDRs, né, pessoal, só para ficar em reais, mas quem preferir pode negociar estoques, aí não tem problema nenhum. Marco Polo, né, que apesar da alta continua barata, ela teve a recomendação de compra dada aí por bancos de investimento. Acontece que a Marco Polo estava muito atrasada, né, ela começou a tirar o atraso ali do final de 2022 para cá, e apesar dessa alta forte, é um ativo que continua barato, né, e a gente tem que ver como vai ser o leilão aí do Caminhos da Escola, né, que é aquele programa do governo federal para revitalização da frota, onde a Marco Polo costuma abocanhar boa parte, né, dos pedidos lá de ônibus, e a gente entende, né, já tem uma perspectiva do mercado que o leilão vai ser até acima aí do esperado em quantidade, né, o que acaba sendo positivo para o Marco Polo. E Banco Mercantil, tem vídeo aqui no canal também falando do Mercantil, a gente gosta demais do Mercantil, também é um banco barato, né, um banco focado na parte de INSS, né, que é um segmento interessante no longo prazo, vai crescer bastante, aquele que a gente chama 50 a mais, é um segmento que mais vai crescer até 2030 no Brasil, né, um banco redondinho, é um banco que paga bons dividendos e não sofreu como os outros grandes bancos, né, quando a gente fala, por exemplo, de questão de inadimplência e aumento de provisões, tá? Das nossas estratégias de curto prazo, né, pessoal, aqui até não tem muito o que comentar, até porque aqui depende muito mais do momento, né, são operações aqui de swing trade, são operações mais curtas, como rastreador, long short, top picks, as operações de day trade. No nosso site aqui, eu vou deixar para vocês, tem, né, no relatório de performance aqui as estratégias de longo prazo, e aqui embaixo tem as estratégias de curto e médio prazo, tá? Nas estratégias de curto prazo, pessoal, aqui com 10 minutos por dia o investidor consegue acompanhar essas estratégias, a gente explica como funciona, né? Avisa o momento de compra, avisa o momento de venda, tudo é feito em conta real também, tudo é auditado, tudo é feito de maneira bastante transparente. E nós temos estratégias diferentes, né? Temos aqui a Top Picks, que é a nossa carteira semanal, né? Ela trabalha com revisão semanal, não quer dizer que vai ter troca toda semana, mas tá com um desempenho interessante, que é uma das nossas carteiras mais novas. A nossa estratégia de long short, que é uma estratégia alavancada, a gente está aí desde 2017 com mais de 650% contra 99% do Ibovespa, né? Apesar de não ter começado tão bem o ano, aí zerado, mas o ano passado fechou positivo, né? Acho que desde 2017 não teve nenhum ano que a estratégia fechou no negativo, tá? Temos swing trade, que são operações mais curtas, de 2 a 10 dias, a gente avisa uma vez por semana, né, no final de semana, quais serão os pontos da semana. Também, né, temos um ganho bem acima aqui do Ibovespa, 587 contra 99. E a nossa estratégia do rastreador, que é o nosso carro-chefe aqui de operações de médio prazo, pode durar semanas, meses, pode durar anos, né? A gente já chegou a ficar posicionado 2 anos e meio, dependendo de uma ação, né? E aqui é um movimento mais lento, né? A gente tenta pegar tendências maiores. A estratégia está negativa esse ano, mas também é outra estratégia que nunca fechou no negativo, né? Ela tem mais de 2.300% contra 99% do Ibovespa, tá? Então a gente tá bem comprado, vamos dizer assim, né? No swing trade tá comprado, temos 3 operações de long short em andamento, a Top Pix é uma carteira que opera na compra, e o rastreador a gente também está praticamente sem caixa aí, comprados esperando recuperação do mercado, tá? E temos as nossas estratégias de longo prazo, começando com as carteiras de ações, né, pessoal? Lembro que aqui as carteiras também a gente tem elas em conta real,
né? São carteiras de longo prazo, a gente acredita muito no pensamento global, pegar empresas também que trabalham com exportação, a gente gosta de alguns segmentos especial, aí pensando no longo prazo, mercado financeiro tem alguma coisa, mas né, banco, seguros, tem alguma coisa de utilidades públicas, setor de energia, pensando em dividendos, e commodities, né? A gente gosta muito de petróleo, de celulose, né? Tem as empresas que são ligadas a commodities, especialmente aquelas de indústria, segmento metal mecânico continua muito barato, né? E também empresas de tecnologia, principalmente no exterior, essas empresas são fantásticas, né? Claro que eu estou falando de uma maneira geral aqui, dividido nas nossas carteiras, tá? Não tivemos nenhuma alteração aí esse mês, né? Basicamente o que a gente está fazendo é pegando os dividendos das carteiras e realocando já em ativos que estão nas próprias carteiras, tá? E a gente enxerga com bons olhos um movimento que a gente pode ver, pode acontecer também, né? Quem sabe aí aquisições, fusões, inclusive hoje foi anunciada a possibilidade de ter uma fusão aí entre a Arezzo e Soma, né? O segmento de petróleo, a gente viu também a questão de PetroRecôncavo e 3R. Então é um momento, né, que a gente pode ver esse tipo de negócio que, dependendo aí, casa bem, pode fazer bastante sentido. Lá no site também tem, né, pessoal, as carteiras de ações, tá? Vocês podem ver aqui o desempenho delas e clicando, tem um desempenho específico aqui também, 10 minutos por mês, qualquer carteira nossa de longo prazo, né, a gente explica tudo como funciona, e os resultados bastante satisfatórios no longo prazo, né? A gente tem aqui a carteira de dividendos, que tem o objetivo de bater o IDIV, 321% contra 141, 102 do Ibovespa. A carteira gerou um yield on cost o ano passado de 21%, ou seja, em relação ao início da carteira 2017, o ano passado ela entregou 21% de yield, né, o que é bastante significativo. A gente foca muito nas empresas que geram caixa e que têm perspectiva de crescimento. Dessa forma, o pagamento de dividendo também aumenta, né? O investidor às vezes erra de focar muito em empresas que têm o yield alto, sem que necessariamente sejam empresas que vão aumentar os resultados, principalmente com geração de caixa. Então a gente gosta disso. Temos a nossa carteira de micro e small caps, como diz o nome, é focado nesse segmento. Também uma carteira que está bem acima do índice de small caps, né? Quase 10 vezes a rentabilidade, bem acima do Ibovespa também, 555 contra 102. E em termos de múltiplo, é a nossa carteira mais barata, né? Para quem gosta de barganhas, ativos abaixo do valor patrimonial, com PL baixo, a nossa carteira micro small caps está recheada desses ativos. Temos aqui a carteira Thiago Prux, que apesar de ter o meu nome, é o pessoal aqui da análise que monta a carteira. E ela tem uma característica que eu gosto, né, que é o pensamento global. 90% das empresas que estão na carteira ou são estrangeiras ou têm receita fora do Brasil. Então ela tem uma segurança maior nesse sentido de sofrer menos com volatilidade e pode trazer uma rentabilidade maior, que é o que vem acontecendo desde 2017. 686% da carteira, 234% do S&P em reais e 102% do Ibovespa, tá? Temos a nossa carteira aqui, Top Crescimento, que é uma carteira mais focada em blue chips, mas que são empresas de crescimento. Ela é uma carteira mais estável, né? Mas está com um rendimento bom também, 279% contra 102% desde 2017. E a carteira internacional, né, que esse ano já está com quase 7%, né, já deve ter ultrapassado os 7%, contra 5% do S&P em reais. E em relação ao S&P em reais, desde 2020, quando ela foi criada, está bem acima, 156% contra 90%. Né? A gente acertou alguns bons ativos, como, por exemplo, a NVIDIA, aí, que ajudou bastante na rentabilidade da carteira. Tá? Temos aqui a carteira de fundos imobiliários, né, pessoal, também. Está com desempenho de 142% contra 51% do Ibovespa. O ano passado ela entregou um yield on cost de 14,79 em relação ao início da carteira, lá em novembro de 2017. E aqui tem muita coisa barata. Tem REITs também, tem muita coisa barata, né, pessoal? Muito fundo ainda abaixo do valor patrimonial, né? Os fundos que estavam mais devendo, que eram os de shopping, vão entregar bons resultados esse ano. A gente já viu fundos aí como XP Malls, por exemplo, que entregou o maior dividendo em anos. Vacância caiu, inadimplência caiu, voltando às vendas a patamares pré-pandemia.
né? Então, lajes corporativas, o que a gente acompanha aqui, a vacância está muito baixa, né? Alguns conseguindo aumentar o aluguel. Logística, em nenhum momento arrefeceu, né? É um segmento que vai continuar bombando, né? Parte de alimentos, e-commerce. E o de shopping que estava devendo tem essa perspectiva aí de recuperação. Então, a gente está animado, né? Com essa boa perspectiva de fundos imobiliários para esse ano, tá? Tem aqui a nossa carteira de fundos de ações, né, pessoal? Daí é focada em fundos para o investidor que não quer montar carteira, está com desempenho ótimo, também 291% contra 74% do Ibovespa. As nossas carteiras diversificadas, que seriam carteiras multimercados, todas elas aqui, né, 176 a moderada, 129 a moderada, desculpa, agressiva 176, conservadora 102 contra 57 do CDI, e a gente mantém, né, aquele posicionamento já que é o mesmo praticamente dos últimos 2 anos, de aumentando a exposição em títulos atrelados à inflação. Ainda tem título pagando mais de 1% ao mês sem imposto de renda, pagando dividendos todos os meses na conta. A gente gosta muito, né, desses títulos atrelados à inflação. Se tem títulos pagando aí acima de IPCA mais 5, né, a nossa preferência vai ser para esse tipo de título. Tá? A mesma coisa a carteira de renda fixa, né, que também está com desempenho bem acima do CDI, 98% contra 56% desde outubro de 2017, e a mesma coisa a gente vem aumentando aí aos poucos a exposição desses ativos atrelados à inflação, e tem a nossa carteira também de criptos, né, que o objetivo é bater o Bitcoin, está com uma alta de 91% desde março de 2021, contra uma queda de 21% do Bitcoin, né? Então, a gente entende que faz sentido, né, ter um pedacinho da carteira ali, no máximo 4, 5% em criptoativos, tá? Então, muita coisa, muita oportunidade, né, pessoal? A gente está muito bem posicionado, tanto para pegar a continuidade de queda de juros, ou se tivermos um movimento inflacionário, né, como a gente tem essa posição muito forte em empresas exportadoras, empresas dolarizadas, caso a gente tenha algum movimento que possa o dólar se valorizar, algum problema fiscal, enfim, no Brasil, a gente acaba se beneficiando. Então, as estratégias, principalmente no longo prazo, elas se protegem muito por esse pensamento global que a gente tem e essa posição pesada em ativos ligados à inflação, e mesmo ações a gente se preocupa muito em ser sócio aí de empresas que conseguem repassar preço, né? É muito importante isso, e evitando essas empresas que têm muito custo em dólar e receita em real, tá? Para a gente é praticamente o caminho aí para o prejuízo, esse tipo de empresa para o longo prazo. E claro, no curto prazo as oportunidades aí vão aparecendo. Lembro, né, pessoal, que a gente tem o nosso serviço Help Invest, de análise de investimentos, tem mentoria, atendimento personalizado, os melhores resultados do mercado, tudo auditado, tudo de maneira comprovada, os nossos clientes têm acesso a tudo. E o mais importante, né, pessoal, 100% transparente e independente. No caso de dúvidas, mandem um e-mail para a gente, contato@capitalismo.com.br. Quem preferir pode nos chamar no WhatsApp, pode mandar uma mensagem, um áudio, né, e perguntar como a Capitalismo pode ajudar vocês a melhorar os seus investimentos, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e um ótimo mês de fevereiro a todos. Até mais.